seja muito bem-vindo ao Saúde em Foco, aqui pela TV Câmara, no canal 4 da NET e no 61.4 em TV aberta. Hoje, o Saúde em Foco vai falar sobre o diagnóstico do câncer de mama. E para isso, a gente veio na clínica da doutora Selma Bauab, que é referência em Rio Preto e no Brasil sobre os exames de imagens que diagnosticam o câncer de mama. E é sobre isso que a gente vai conversar com ela. Doutora, muito obrigada por nos receber em sua clínica. Muito obrigada, Jaqueline, eu que agradeço. Doutora, primeiramente, eu gostaria que a senhora nos explicasse quais são as novidades de exames de imagens para diagnóstico do câncer de mama. O que a gente tem de novidade? Olha, as novidades, sempre, né, a imagem da mama, aliás, a radiologia em si está crescendo muito, né? Do tempo que eu comecei até hoje, apareceu muita coisa e os aparelhos estão cada vez melhor. Talvez por isso a gente tenha detecção maior de câncer, além de ter aumentado a incidência da doença também. Mas nós temos a mamografia, que continua sendo o carro-chefe, que é aquele exame que se faz anualmente a partir dos 40 anos e que serve para detecção precoce do câncer de mama, e que esse é consagrado porque ele já foi demonstrado em múltiplos estudos multicêntricos mundiais que ele realmente reduz a mortalidade por câncer de mama. É aquele em que a mulherada fala que aperta a mama. Aperta a mama, isso. Aperta, mas aperta por um motivo muito importante, que se a mulher entender por que está apertando, eu acredito até que ela vá saber que não é para doer. É porque nós precisamos de fazer a mama ficar numa espessura igual, afastar as estruturas da mama para a gente ter uma melhor visibilidade do que está ali dentro, e diminuir a dose de radiação que a gente está dando. E é tão rápido que é um minutinho, assim, um segundinho, então dá para aguentar e é um exame que pode salvar uma vida. As mulheres que têm a mama pequena também podem fazer, inclusive homens, quando tem alguma coisa, é raro o câncer de mama em homem, mas existe, também dá para fazer mamografia em homem. Bom, agora o que nós temos de novo em mamografia hoje é a mamografia 3D ou a tomossíntese. Por que essa mamografia nasceu? Porque a grande dificuldade que nós temos com a mamografia é a mama densa. Então a paciente pergunta, mas o que é mama densa? Mama densa é aquela que tem pouca gordura. O que acontece com a mama? A mama é feita só de tecidos moles, é tecido conjuntivo, tecido adiposo e o tecido glandular. Isso tem tudo densidades muito semelhantes entre si. Não tem osso, não tem ar, então não tem nada que dê contraste mesmo. O que dá contraste? É a gordura. Se a mulher tem pouca gordura na mama, ela vai ter pouco contraste e as estruturas vão ficar uma em cima da outra, e a gente pode às vezes não detectar até uma coisa que está palpável. Olha, então nesse caso a gordura é boa. Nesse caso a gordura é boa. Localizada na mama é boa, é então bom, essa gordura. Porque a mamografia fica mais fácil de ler. Então o que a tomossíntese faz? A tomossíntese, ela consegue fatiar a mama em fatias de 1 em 1 milímetro. Então, em vez de você ter só 4 incidências que a gente tem numa mamografia 2D habitual, que a gente tem as duas que faz de frente e duas que faz de perfil, nós vamos ter na tomossíntese, que é simplesmente o tubo de raio-x que faz angulações em cima da mama. Aí tem um software no aparelho que ele faz reconstrução de um corte de 1 em 1 milímetro de toda a mama, e com isso ele consegue tirar as estruturas que estão superpostas, dar melhor visibilidade, e lógico que não vai ser 100%, mesmo na mama densa, mas melhora em 40% a detecção precoce, a detecção do carcinoma ductal invasivo, do carcinoma invasivo. Quer dizer, então é um avanço que nós tivemos na mamografia. Doutora, e o ultrassom? Geralmente, muitos casos pedem mamografia e ultrassom. Qual que é a diferença? Por que dos dois? Então, o ultrassom é um companheiro muito grande da mamografia. Na mama densa, o que ele faz? Ele ajuda com que a gente enxergue também o que puder estar escondido na mama. Então, por exemplo, você tem um nódulo na mamografia, às vezes você está até vendo ele na mamografia mesmo, até numa mama gordurosa, mas aí você não sabe se ele é feito de líquido ou se ele é sólido. Então, o ultrassom serve para diferenciar se a lesão é líquida, ou um simples cisto, ou se é uma lesão sólida, que pode ser um nódulo de qualquer outra natureza que a gente vai ter que investigar, tá certo? Agora, o que nós podemos também com ultrassom? Às vezes detectar um tumor que esteja escondido e que a gente não está vendo e que ele pode aparecer
no ultrassom. Outra coisa, pacientes jovens, mulheres abaixo dos 40 anos de idade, a gente começa o exame com ultrassom. Por quê? Porque geralmente elas têm as mamas densas e nós não queremos dar radiação para essa paciente. Então, uma paciente jovem que apresenta uma anormalidade ou que tenha qualquer coisa que o médico sentiu ou ela sentiu, o médico envia primeiro para fazer um ultrassom. E se necessário, então a gente complementa com mamografia, isso antes dos 40 anos. A partir dos 40 anos, se começa com a mamografia, se necessário, ultrassom. Então, o ultrassom é um parceiro mais assim, eficiente e mais de menor custo, parceiro da mamografia. Então, é muito importante, muitas vezes, na mama densa, você fazer mesmo o exame conjugado. Lá nos Estados Unidos já tem até uma lei que a mulher que tem a mama densa, ela é comunicada que o médico então deveria falar para ela, olha, você tem a mama densa e você pode se beneficiar de outros exames, no caso o ultrassom, no caso da mama densa. Doutora, então mamografia, ultrassom e tem algum outro exame? Existe a ressonância magnética mamária, que é um exame excelente, ele tem assim uma grande sensibilidade para detecção de carcinoma invasivo da mama. E ele serve muito assim, no caso de rastreamento, não de rastreamento em massa para todo mundo, porque isso não é indicado, mas assim, pacientes que têm com um risco calculado, matemático, de ter de 20% de chance de ter câncer de mama durante a vida, elas se beneficiam de fazer a ressonância magnética como complemento da mamografia, nunca isoladamente, sempre com a mamografia. Ela pode até fazer intercalado, fazer a mamografia, daqui 6 meses faz uma ressonância, depois fazer outra mamografia, depois uma ressonância, ou então pode fazer os dois juntos, isso aí é critério do médico. Agora é um exame que também, além dele ter esse papel importante no rastreamento das mulheres de alto risco, que são essas que têm mais de 20% de chance de ter câncer durante a vida, isso é calculado por modelos matemáticos, mas geralmente são pacientes que têm mais de um parente de primeiro grau que teve câncer de mama. Por isso que pergunta no questionário. Por isso que pergunta no questionário, isso. Para já a gente ter uma noção, né, de qual que é o risco da paciente. Mas, então, essas mulheres, ou então que elas já fizeram um teste, elas têm uma mutação de um gene, então também são mulheres de alto risco, se beneficiam do rastreamento com a ressonância. Mas a ressonância também serve para avaliar a extensão de uma lesão, que às vezes a gente não vê tudo nos outros exames, a ressonância pode demonstrar qual a extensão, se tem um câncer oculto na outra mama. Se às vezes ela tem uma íngua embaixo do braço e não acha onde é o tumor, a ressonância pode, ou às vezes nem a ressonância acha também o tumor. A única coisa assim que é uma limitação da ressonância é que às vezes ela tem muito falso positivo. Então, às vezes ela encontra muitas coisas que na verdade não são tumores e acaba às vezes gerando outros exames, então tem que ser um negócio muito bem feito, os exames bem correlacionados para a gente ter um bom resultado. Quer dizer, a imagem da ressonância, ela precisa a um ponto de que pode confundir. Isso, ela assim, é tão sensível que às vezes ela pode encontrar coisa até que não é tumor e pode às vezes então levar a outros procedimentos que não vão dar problema. E doutora, no caso da mulher que seja diagnosticada com câncer de mama, esses exames são feitos periodicamente também para acompanhamento? Sim. São aliados também? Sim. Depois que teve a doença, faz o exame. No começo faz mais a miúde, depois volta ao rastreamento igual de todas as mulheres, mas é importante que as mulheres não deixem de fazer o exame. Tá? Isso é mesmo assim, quem não teve câncer ou quem não tem ninguém na família deve fazer o seu exame anualmente, porque 3/4 das pacientes que têm câncer de mama não tem ninguém na família, é o chamado câncer esporádico, é considerável. Né? Agora, quem tem na família esses casos importantes tem mais risco, então a gente fica com mais cuidado. Agora, não é assim, não é falar, porque eu já tenho mais de 70 anos, eu não preciso mais fazer mamografia. Não, a mulher, quanto mais velha ela fica, mais aumenta o risco. Não tem, assim, estudos mostrando o benefício depois de 74 anos de idade. Entretanto, a experiência mostra e a recomendação das sociedades de mastologia e de radiologia é que se a mulher tiver uma expectativa de vida boa, por exemplo, ela tem uma expectativa de vida de mais de 10 anos, ela é uma mulher saudável, ela está bem, ela não tem uma outra doença que é mais grave, que
mesmo que ela tiver um câncer de mama, não vai alterar nada a expectativa de vida dela, para que ela vai fazer? Mas se ela tem uma boa expectativa de vida, ela deve fazer a mamografia enquanto ela tiver saúde para ir fazer. Porque quanto mais velha, mais o risco, aumenta o risco. Esses exames também guiam, no caso de fazer a biópsia? Sim, também. Isso é uma boa pergunta, porque é muito importante como que a gente faz quando encontra uma lesão. Então, a gente encontra uma lesão suspeita, ou na mamografia, ou na ultrassom, ou na ressonância, nós temos que ter o material e a habilidade para encontrar essas lesões não palpáveis. Se a lesão é palpável, é muito tranquilo de ir lá encontrar. Se a lesão é não palpável, e mesmo as palpáveis, a gente faz guiando. Ou se for microcalcificação, por exemplo, que não dá para ver e só dá para ver na radiografia, a gente faz num aparelho chamado estereotaxia, que é um aparelho de biópsia que você consegue triangular nos eixos X, Y e Z a localização da lesão por computador e colher adequadamente no local correto. Pelo ultrassom também, se você tem um nódulo, a gente consegue em tempo real, quer dizer, ao mesmo tempo que você está olhando, vendo a agulha entrar, colher o material e provar que você realmente colheu no lugar correto. Isso é muito importante, esse controle de qualidade quando você faz uma biópsia para ver se o material corresponde àquilo que você estava querendo colher. Correto. Doutora, nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com o Saúde em Foco e a gente vai falar sobre alguns mitos, sobre o sutiã, sobre desodorante, sobre a radiação, se pode causar câncer de tireoide. Tudo isso daqui a pouquinho a doutora Selma Bauab vai explicar pra gente. Aguarde um instante só. Julinha, não esquece o casaco. Julinha, não esquece o protetor solar. Julinha, não esquece de escovar os dentes. Você que está sempre se lembrando de proteger sua filha, não pode se esquecer da vacinação contra o HPV para meninas de 9 a 11 anos. Ela previne o câncer do colo de útero, que afeta 15 mil mulheres todos os anos. Procure uma unidade de saúde do SUS ou fique atenta ao período de vacinação nas escolas. Vacinação contra o HPV. Proteção para a menina, saúde para a mulher. Bom, eu sempre fui, assim, uma pessoa muito ativa, sempre gostei de fazer mil coisas ao mesmo tempo, até ter a notícia do meu diagnóstico, a fibrose pulmonar. O diagnóstico foi dado em 2003 e eu fui controlando a doença até mais ou menos 2009. E para correr eu comecei a sentir alguma dificuldade, para subir a escada também. Até que em 2011 eu precisei usar oxigênio 24 horas. E tive que entrar em lista para a espera de um transplante de pulmão. Cada vez que o telefone tocava, né, era uma apreensão, será que chegou? Então a gente não quer sair de casa porque, né, pode ser que nos chamem. Foi uma euforia quando ligaram e disseram assim, olha, a gente tem um órgão que provavelmente é para ti. Logo depois do meu transplante, quando eu estava com o meu presente, né, meu pulmão, a minha sensação melhor foi de respirar por mim mesma. O papel da minha família foi fundamental, porque me deram todo o apoio, todo o suporte que eu precisei. Além de ser uma transplantada, eu consegui ser transplantada e ser desportista. Nos Jogos Mundiais para os Transplantados, eu consegui a primeira medalha de ouro para o Brasil, nos 100 metros rasos, na minha categoria. Então, uma transplantada de pulmão unilateral, fazer uma prova de velocidade, eu considero uma grande superação. Esse pulmão que me foi dado me deu esse fôlego novo literalmente para a vida. Eu quero que outras pessoas transplantadas consigam esse novo fôlego. O que precisa para que as filas de espera para transplante diminuam é a pessoa se declarar doadora e avisar seus familiares. Unidos somos mais fortes, né? Para Liege e outras pessoas que fizeram transplante, cada dia é uma vitória. Porque viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Estamos de volta com o Saúde em Foco, hoje conversando com a doutora radiologista Selma Bauab. Doutora, nesse bloco eu gostaria de começar conversando sobre os mitos. Mitos do sutiã, do arame do sutiã, se provoca o câncer, agrava, desodorante e também sobre a radiação
da mamografia, se ela pode provocar o câncer de tireoide, doutora? Olha, tudo isso é mito que sai na internet e causa bastante problema para nós aqui. Por exemplo, o arinho do sutiã pode me causar câncer ou pode dar alguma coisa. Não, não tem problema nenhum. É lógico que tem gente que sente mais desconforto, então se tiver muita dor na mama, pode ser que esse arinho vá prejudicar a dor, mas não que ele seja prejudicial para dar uma doença. O desodorante, também falaram que o antiperspirante podia entupir os poros e causar... Não, também existem trabalhos, isso aí uns falam uma coisa, outros falam outra, mas os trabalhos sérios da literatura mostram que realmente não tem ligação uma coisa com a outra. Geralmente os tumores dão mais em quadrante superior lateral, que é onde tem mais tecido, mas não que tenha ligação com isso. Trabalhos mais importantes assim que a gente conhece. Existem outros que falam outra coisa, mas é o que a gente acredita. Outra coisa que saiu e que deu muita polêmica foi esse negócio de falar que a radiação da mamografia causa câncer de tireoide. Isso é um absurdo muito grande e a gente tem que combater isso. Inclusive a Comissão de Qualidade de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia, junto com a Comissão de Energia Nuclear, lançou um documento, nós até colocamos num quadro ali na sala, explicando para o paciente que a radiação da mamografia não tem nada a ver, inclusive não passa pela tireoide, nada, e essa radiação dos mamógrafos de hoje, ela é mínima e ela é colimada, ela só vai ali aonde ela tem que ir mesmo, não fica espalhando pelo ambiente, não tem nada disso. Inclusive aquele protetor tireoide... É isso, colocar o protetor. Não, que muitas mulheres exigem, até saiu na internet que a gente deveria oferecer, isso tudo... O Colégio Brasileiro de Radiologia pediu para evitar de oferecer, que inclusive pode atrapalhar o exame, porque quando você coloca aquele protetor, você já impede que a paciente coloque a mama todinha, às vezes fica faltando um pedaço dentro do filme. Outras vezes ele faz uma sombra, você tem que repetir o exame, porque ficou com a sombra daquele protetor. Então, quer dizer, é um desserviço que andaram prestando, colocando na internet que a radiação poderia causar câncer de mama. Não tem nada a ver. Não há necessidade de protetor de tireoide, a radiação não pula para a mama, não tem para a tireoide, nada a ver. É desnecessário. É desnecessário. E é interessante a senhora abordar isso, porque o trabalho de um radiologista, realmente ele é minucioso, deve seguir muitas regras, porque você se basear em dar um diagnóstico, assinar um laudo, através de imagens, né, como a gente pode ver aqui, né, doutora? Essas imagens que a senhora, os equipamentos que a senhora tem que ser muito preciso. Olha, além da gente ter assim uma qualidade que é imprescindível, e isso aí a gente tem os físicos médicos que estão sempre fazendo avaliação, isso é por lei, nós temos o tempo de fazer a avaliação da dose de radiação, da qualidade da imagem. Além disso, a gente tem que ter na sala de leitura monitores, nesse caso, que são de 5 megapixels, para enxergar coisas que estejam assim, até no limite da visibilidade. Então é importante você ter, além do controle de qualidade do aparelho, do que você está oferecendo para o paciente, você ter também uma visualização desses exames de forma correta, do modo a você conseguir enxergar o que é real mesmo, o que tem que ser visto, para você ter uma melhoria no diagnóstico. São investimentos assim de alta monta, mas que compensam pelo retorno que eles dão em termos de qualidade de exame e em termos de qualidade de diagnóstico. Então, outra coisa importante que eu acho bom abordar, Jaqueline, é que a gente está falando bastante de câncer de mama, mas eu acho que a mulher deve saber que a grande maioria do que a gente encontra nesses exames são lesões benignas. Tá? Então, quer dizer, não é porque ela vem fazer um exame que ela vai encontrar um bicho-papão que vai deixá-la assustada. Primeiro, assim, que hoje o câncer de mama não é mais aquela doença que apavorante, devastadora. Nada disso. Hoje existem, além do diagnóstico precoce, tratamentos modernos, cirurgias excelentes que dão uma qualidade de vida muito boa para a mulher. Então hoje a gente não tem que ficar mais apavorado igual era antigamente. E também lembrar que mesmo que seja necessário fazer uma biópsia, a grande maioria dessas biópsias dá resultado benigno. Então assim, o exame não é
é uma coisa para apavorar. É uma segurança. É um exame assim, que a gente deve fazer como um check-up que a gente tem que fazer mesmo. Uma coisa que faz parte da vida e não uma coisa que apavore ou que deixa... Hoje em dia eu acho que as mulheres estão muito mais conscientes e muito mais tranquilas nesse sentido, né? Eu acho isso um progresso muito grande que a gente teve. É assim, não ter medo de ir ao médico, de conversar com ele, fazer o exame clínico, tanto o médico como a própria paciente. Então, e o exame de toque da própria mulher, doutora? Olha, esse exame, eu acho que hoje, assim, nem o INCA encoraja tanto. Ah, sim. Mas o que eu acho importante do autoexame é a mulher se autoconhecer. Então, eu acho que vale a pena ela fazer o autoexame, mais para ela conhecer a própria mama. Porque muitas vezes ela encontra coisas que ela não é nada e ela se apavora. E outras vezes, a hora que ela vai encontrar, às vezes já é uma coisa maior. E o importante também é que ela tem que palpar com a mão espalmada e não palpar assim. Se ela palpar a mama assim, ela vai encontrar sempre uma normalidade. Então é importante... E pode confundir, apavorar? Isso. Agora, o exame clínico com o médico é muito importante. Fazer esse exame periodicamente quando ela vai ao seu ginecologista. E a mamografia a partir dos 40 anos anualmente, mesmo com a polêmica que tem existido quanto à periodicidade, quanto à idade de começar, mesmo com tudo isso, a Sociedade Brasileira de Mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e outras sociedades americanas importantes falam, vamos considerar o simples, o que é eficaz. Nós queremos fazer diagnóstico precoce. A mulher dos 40, 50 anos no Brasil tem uma incidência grande de câncer de mama. Então nós temos que fazer os nossos exames e tentar encontrar esse câncer, porque é uma idade que a mulher tem muito para contribuir com a sociedade. E é uma janela de oportunidade. De oportunidade. Se não atuar nesse momento, o diagnóstico tardio, a descoberta tardia... pode não ser boa. E a gente percebe, por exemplo, nós participamos de um programa de rastreamento do Hospital de Câncer de Barretos, e é interessantíssimo assim, como melhorou, como a gente vê que o rastreamento mamográfico, nós assim estamos sentindo concretamente, porque no Brasil não tem um rastreamento mamográfico de população a nível nacional, como tem em outros países. Mas esse rastreamento de Barretos que a gente participa ativamente, nós percebemos como que, durante esses anos que nós temos trabalhado, como que a gente tem conseguido encontrar os cânceres mais precocemente, como que melhorou. É como se encontrasse o bandido, né? O ladrão. Não é? Então é uma coisa eficaz. Uma sensação assim. Não, mas ele hoje não é mais porque aquele se bandido. Deixar ele fica quietinho ali. Mas hoje é uma coisa assim natural e que a ideia é só melhorar mesmo, né? Melhorar a sobrevida da mulher, melhorar a qualidade de vida, evitar cirurgias grandes, evitar tratamentos mais agressivos, né? Então essa que é a ideia. Lógico que não existe exame perfeito, apesar da gente se esforçar muito, tentar fazer o melhor possível e ter a qualidade, ter os equipamentos. Não existe 100% de acerto, mas a gente consegue chegar a um número bem bom e com muita qualidade, com muita vontade de acertar. O câncer de mama, doutora, ele pode ser uma metástase de um outro câncer que a pessoa tenha tido? Olha, é muito raro, tá? Mas às vezes a gente encontra melanoma na mama. A gente tem muito poucos casos metastáticos para a mama, mas pode ocorrer. Pode ocorrer. Então, por isso, sim, até o acompanhamento com esses exames, principalmente de imagem, são importantes. São sempre importantes para todas as mulheres que têm ou que não tiveram câncer. É importante fazer o diagnóstico precoce em todas as instâncias, vamos dizer. O câncer de mama parece-me que apavora bastante as mulheres, porque mexe com a imagem, com a sexualidade. É isso que a senhora observa no dia a dia, doutora? Então, é interessante isso, porque a mama é um símbolo, né, da sexualidade, é um símbolo da mulher. Mas eu acho que hoje em dia, com todas essas cirurgias que têm ocorrido, com o diagnóstico precoce que faz com que a cirurgia seja menos mutiladora, eu acho que hoje já é uma coisa assim encarada com muito maior naturalidade do que já foi antigamente.
né? Hoje a gente vê que dá para ter uma qualidade de vida muito boa, dá para a pessoa voltar a ser feliz mesmo e ver que às vezes a doença só veio para ensinar, ajudar a viver melhor e dar mais valor e ver que vale a pena viver essa vida. Agora, com relação aos tipos de câncer da mama, pra gente, daqui a pouco a gente já está encerrando, só os tipos de câncer que existem na mama. São todos iguais ou não? Não, o câncer de mama é uma doença extremamente heterogênea. Então, existem cânceres que nascem pequenininhos e já com potencial metastático. E a grande maioria, felizmente, são aqueles que têm um crescimento intermediário, que realmente a detecção precoce ajuda a interromper a história natural dele. Então, felizmente, né, não é tudo igual, são cânceres diferentes, comportamentos diferentes e que nós podemos agir na grande maioria deles, que é esse do crescimento intermediário. Correto. Doutora, chegamos ao final do nosso programa. A sua consideração final, recadinho para nossas mulheres, para nós mulheres, a senhora com tanta experiência, referência na área. Olha, eu acho que a gente tem que estar preparado e tem que estar enfrentando sempre, né, tudo que é na vida da gente e ter confiança, porque hoje nós podemos oferecer assim diagnóstico precoce, tratamentos adequados, cirurgias muito boas. E eu acho que é importante a gente saber que dá para ser feliz, dá para continuar a vida normalmente, não é preciso, tem aquela fase, né, que é do sofrimento, mas isso aí vai passar e vai voltar a ficar tudo bem. E não ter medo, porque muita coisa também não é nada, não tem que se apavorar antes da hora. Ótimo. Tá, é aquela coisa assim, de nós mulheres nos amarmos, nos cuidarmos, né, doutora? Não fugir do médico, dos exames, é só se cuidar, né? E a medicina dá esse amparo todo também. Com certeza. Doutora, muito obrigada por nos receber em sua clínica, por todas as suas explicações. Eu que agradeço, espero, né, ter contribuído para ajudar a quem precisar. Muito obrigada, doutora Selma. Bem, este foi o Saúde em Foco. Hoje a gente conversou sobre o diagnóstico de câncer de mama com a doutora Selma Bawab, radiologista em Rio Preto. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo programa. Tchau!